Bem-vindos a mais um Café com Rimon. Eu que vos falo, Rimon Romanos, Grupo Mediata. Esse café tem o apoio dos meus dois amigos, o Heron da Marketing Feel, que cuida do nosso vídeo, e do Júnior da Matrimonial, que cuida do som e de toda essa artimanha. E o apoio também é do Grupo Mediata. Grupo Mediata, especialista em gestão de cobranças. Empresário, não sofra com a sua inadimplência. Procure o Grupo Mediata. Está demorando para procurar o Grupo Mediata, hein? E hoje, para o meu café, eu tenho o grande prazer de receber aqui o Dante Romanato, meu velho amigo da pizzaria do Dante. Dante. Tudo bem, Rimon? Prazer recebê-lo aqui na nossa sede para esse Café com Rimon. E o Dante, ele é de uma família tradicionalíssima de Suzano, a família Romanato. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a história da família Romanato, que estão muito ligadas à evolução da cidade, de uma família de italianos que chegaram ao Brasil há mais de 100 anos e tiveram uma participação muito significativa no desenvolvimento não só de Suzano, mas de São Paulo. Nós vamos contar umas histórias bem legais. Dante, para iniciar o nosso bate-papo, fico muito feliz de você ter aceito esse convite. Eu é que agradeço demais, Rimon, muito. Fiquei muito contente quando você me ligou e de poder vir participar, passar um pouquinho da nossa história. Me sinto lisonjeado de estar aqui, assisto as suas gravações que você faz com colegas aí da cidade e me sinto muito honrado de estar aqui com você e quero te agradecer a você e aos meninos aí que estão na parte do apoio. Sim. Por essa oportunidade. Muito obrigado mesmo. Dante, você hoje está à frente da pizzaria do Dante. Pizza do Dante. Pizza do Dante. Pizza do Dante. Isso mesmo. E você teve o cuidado, o seu toque, sua sensibilidade de fazer o local. Eu soube que você investiu muito tempo, muito suor. Me conta um pouco, como que nasceu a Pizza do Dante? Rimon, começou assim. Eu sempre gostei de fazer pizza. Minha casa não tem churrasqueira, tem forno de pizza. E até brinco que acho que é uma das poucas casas que no Natal se come pizza. Porque minha filha nasceu dia 25 de dezembro e toda vez que ela fazia o aniversarinho dela com as amiguinhas, falava, pai, você faz pizza, você faz pizza. Não que não tivesse a ceia no dia 24 ou 25, mas no dia 25 come-se pizza. Então essa tradição veio. Eu acabei montando uma pizzaria por até uma pressão da família. Nós somos muito ligados à família. Eu, minha esposa, minhas duas filhas. A gente se escuta muito, se fala muito e ouve o que cada um tem para dizer, até das nossas atitudes. E elas falam, pai, monta uma pizzaria. Então, eu acabei montando uma pizzaria no Porto Boulevard. Sim. O Nerder estava fazendo lá uma coisa inédita, que eram containers, né, com a parte de dentro. Eu falei, puxa vida, será que cabe uma pizzaria dentro de um container? Com forno de lenha, né? Então foi um desafio, nós fizemos, foi muito bem. O local é muito bonito, muito agradável. Mas depois de um período, eu achei que começou a ficar assim meio difícil para mim. Eu abria muito cedo, fechava muito tarde. Já não sou mais criança de molecão, né? Então começou a ficar meio pesado. Eu achei melhor passar para frente. Foi até bom para mim e ruim até para o rapaz que comprou, coitado, porque logo veio a pandemia. Então ele também depois passou umas agruras lá que não fecharam os restaurantes, essas coisas todas, diminuiu muito o movimento e eu fiquei em casa. Mesmo em casa, minhas filhas falam, pai, por que você não faz um espaço gourmet aqui e faz pizza aqui em casa para pessoas, para um grupo fechado? Falei, filha, mas será que roda? Será que dá pedal? Não, pá, faz assim, faz assado. E a ideia foi tomando corpo. E um belo dia eu falei, olha, filha, então nós vamos fazer assim, assim. Eu sou engenheiro civil, minha esposa é arquiteto. Então, junto com a opinião das crianças lá, das meninas,
Falo criança, mas tem 37 anos, Eu mas a gente sempre chama de criança. Eu, quando chamo meus filhos de criança, eu levo um puxãozinho de orelha. Filhos. Filhos, aí eu chamo também de criança. E aí aquilo foi pegando corpo, aí eu fui, assim, literalmente, eu com um pedreiro fomos fazendo a parte de fundação, depois que eu chamei um carpinteiro muito caprichoso, que também eu e ele, a gente foi montando tudo, foi difícil, porque era andaime, eles têm mais prática, né, porque isso é a profissão deles, mas eu, para levantar vigas de 6 metros, essas coisas todas, e foi indo, e ficou muito simpático, ficou um lugar muito bom. Inclusive hoje eu mostrei no Instagram o vídeo que você filma o espaço, o gourmet seu, e ficou realmente muito legal. No vídeo já ficou bom, ao vivo fica melhor ainda. Fica melhor ainda. Tem até uma rede lá, se o tem cara um redário, comer um pouquinho mais, ele pode dar Tem um redário, e eu tenho assim um costume de pôr comida para os pássaros, já tem mais de 20, 30 anos. Então eu tenho lá um comedouro que eu ponho todo dia, o banana, o laranja, o mamão e tudo, então vem muitos pássaros. Inclusive você tem uma horta lá que você aproveita para os ingredientes tem da pizza. Tenho todos os ingredientes da pizza, mas muitas coisas da parte de temperos eu tenho em casa. E vai sempre um tucano lá, tem uns tucanos vão tomar banho lá, então fica um negócio bem, bem diferente e o local ficou bem agradável. Você já está numa área... são chácaras, né? É afastada. Um pouco do centro, do urbano. Não pago aluguel, né? Vamos dizer, tem essa vantagem, não pago aluguel. Eu abro para pessoas, assim, para grupos que me avisam com uma pré-antecedência aí, de pelo menos 2 dias, né? Para a gente poder higienizar tudo. Eu costumo fazer os discos de pizza antes do dia de servir a pizza, porque eu já uso elas pré-assadas, né? Então, de 10 a 25 pessoas eu tenho uma acomodação boa. Já foi pessoas com um pouco mais de 25 pessoas, né? Mas acabou acomodando uma mesinha aqui, uma cadeira ali, deu para acomodar. Mas a nossa ocupação básica lá é para de 10 a 25 pessoas. A gente faz uma entrada, onde eu sirvo lá uma brusqueta de pão italiano, eu faço uma berinjela caponata, eu também faço uma sardela muito boa. E o pessoal vai fazendo um belisco, tem um queijinho, uma mussarela e tal. E aí eu vou servindo pizza. Legal. Vou servindo pizza de diversos sabores. Eu quero atum com cebola. Não, eu quero sem cebola. Eu quero a minha calabresa assim. Põe queijo em cima, não põe queijo. Então o pessoal mais ou menos direciona o que quer e a gente vai servindo. Vai servindo até que aguente. Até o cara dizer chega. Isso. Aí no finalzinho a gente faz uma pizza de Nutella, com frutas, né? Às vezes morango, aí o pessoal também escolhe a fruta. E tem a goiabada com queijo que o pessoal adora, né? Já no finzinho o pessoal já come uma goiabadinha com queijo. E está indo bem, graças a Deus está indo bem. Que bom, né, Dani? A gente sempre fica receoso porque você abre a porta da sua casa para pessoas virem jantar, né? E você fala, puxa vida, será que eu vou ter problema, né? Mas graças a Deus as pessoas que estão vindo são umas indicadas por outros que já estiveram, então a gente não tem assim tido problema nenhum, são pessoas assim muito fraternas, muito educadas, nunca tive nenhum problema, nenhum, nem com exagero de bebida, nada, graças a Deus tá rodando bem. E você tá lá há quanto tempo já, Dante? Olha, eu comecei a obra em 2021, aí eu tive um azar da pandemia, né? Peguei o Covid, vai fazer 2 anos domingo. Foi no Dia das Mães, minhas filhas chegaram de São Paulo. Eu falei, não chega perto do papai que eu estou meio cansado, com falta de ar. Pai, mas você foi fazer exame, não sei o quê. Discutimos, peguei o carro, saí sozinho, achei um lugar que estava fazendo, fiz exame e deu positivo. Só para não alongar a história, esse positivo, fiquei 17 dias na UTI. Mas graças a Deus agora está tudo bem. Graças a Deus. Pronto lá para receber. Não fala pronto para outra, eu estou pronto para receber os convidados e os amigos. Ô Dante, você é da família Romanato. Sim. E eu tomei a liberdade de pesquisar um pouquinho sobre a família Romanato. E o seu avô, né, é o imigrante. Domênico. O seu Domênico. E a senhora Maria, que foram... Chegaram em 1900 em Santos. Chegaram por navio. Por navio, e ainda chegaram com a malária.
O seu Domênico ficou 40 dias dentro do navio para poder quarentena. descer quarentena. Na época eles tomavam quinino, Quinino. seria a nossa ivermectina, nossa aí, né? Pessoal, nós estamos falando de 1900. 1900. Um pouquinho antes do início da Primeira Guerra Mundial. E a Europa, nessa época, estava passando, né? Os países europeus, em geral, estavam passando por uma transformação muito grande. Se a gente se aprofundar um pouquinho, um pouquinho depois da Revolução Industrial, que aconteceu entre 1850 e 1900. Então, tinha uma relação ali muito complicada entre patrões, funcionários, né? Governo. Era complicado. E era o período pré-guerra, que a guerra não começa de um dia para o outro. A guerra ela vai tendo as fases dela. Mas aí chegou o seu Domênico aqui. Ele era para ter vindo até um ano antes. Ele foi pego para fazer o exército, então ele atrasou um ano da então vida ele tinha dele. entre 17 e 18 anos. É, isso aí. Chegou em 1900. Chegou em Santos. Em Santos. Aí ele se estabeleceu em São Paulo, ficou ali na região da Moca, do Brás. E, ele, como profissão, ele era barbeiro e alfaiate, né? E a minha nona inclusive a minha nona falava só italiano. E o meu nono, como convivia com pessoas para atender clientes, né? Então ele falava português bem melhor que a minha nona. Eu te pergunto isso até, Dante, porque aqui na Mediata a gente faz muito assessoria de cidadania. Eu Sim. atendi muitas famílias de italiano e por conta disso, eu pesquiso bastante. Que legal. Por isso que eu gosto de ouvir um pouco a história das famílias. As minhas filhas tá na bica de sair agora a cidadania italiana. E elas foram levar a documentação do nono para registro, né? Porque ele que chegou primeiro aqui, né? E até mostrei para elas lá, que lá está assim... Os pais trouxeram o Domênico ao posto... Não trouxeram o Domênico ao posto de registro de nascimento pela forte nevasca, mas eles afirmam que era do sexo masculino. Porque tinha que levar a criança para mostrar o sexo. Não era só falado, que era masculino ou feminino. Mostrava-se o sexo. E ele não foi em função da forte nevasca. Você vê que coisa incrível, né? Costumes e hábitos de outras gerações. Aí o seu Domênico, como que chegou em Suzano? O seu Domênico nunca veio para Suzano. Ele ficou em São Paulo. Ele vinha a Suzano quando meu pai ia buscá-lo. Mas ele criou os filhos todos em São Paulo. Ele teve 5 filhos, né? E o meu pai era o Luiz, que era o caçula. E eles tinham o Bruno, o Armando, o Luiz. Eles montaram uma engomagem de fios em São Paulo. E acho que era no Belém ou no Brás. E lá eles começaram a trabalhar com engomagem de fio. Depois de engomagem de fio, eles montaram uma pequena tinturaria de tecido, que só tingia o tecido e devolvia para o cliente. E já estavam nesse ramo têxtil. Aí surgiu a oportunidade, falou assim, olha, em Suzano tem uma empresa novinha que o Jorge Ben Maluf montou e ele está querendo que alguém administre aquilo. Aí meu pai veio com os irmãos, era um negócio assim, era um passo muito grande. Nós estamos falando da estamparia. Da estamparia de tinturaria e estamparia de tecido Suzano. Suzano. Era uma beneficiadora têxtil. Ela não 1920 ela foi... 1937 são os primeiros registros de funcionário. Mas ela foi iniciada em 1920, pelo que eu pesquisei. Pode ser, porque aí talvez a construção, essa coisa toda. Eu sei que de funcionar... Eu sei que como o Jorge Ben Maluf pediu para o seu Tadeu José de Moraes montar uma equipe de funcionários para poder tocar a empresa, o seu Tadeu, ele era o chefe de departamento pessoal, foi o funcionário número 1, que foi registrado na empresa, e nesse livro de registro de 1937, ele começou a chamar as pessoas de Suzano, que hoje são as família Renzi, família Marques Figueira, família Aro, família Ferri, Pisolito, todos eles passaram por ali.
passaram para... Porque não tinha indústria em Suzano. Molteni. Né? Molteni, o Carlos Molteni, que ainda tinha vindo da Itália. Então, todos eles trabalharam ali. E o seu Tadeu, que tomava conta dessa parte do pessoal. E meu pai, quando veio, ele falou assim, nossa, é um passo muito grande. Porque era a mesma coisa que eles tivessem um botequim e estivessem comprando um hotel, né? Porque era uma coisa muito grande. Mas aceitaram o desafio, e naquela época também era desafio mesmo, porque os funcionários tinham estabilidade, ninguém podia ser mandado embora, fazia um corpo mole, né? Esse pessoal aventureiro que veio aí de São Paulo. Então, meu pai passou muita dificuldade para eles, mas com muita dedicação. Meu pai trabalhava muito, muito. E o pessoal falou, nossa, esse cara não veio para brincar, não. Ele está levantando a empresa, está levantando a empresa. E eles começaram a progredir bastante. Os irmãos, o Bruno, Armando, Luiz, tinha mais um primo, José, e tinha um Arnaldo, que era um sócio, que era o financeiro. E eles cresceram muito. Aí fizeram uma proposta, já quando estavam melhores, fizeram uma proposta para compra do Jorge B. Maluf para comprar o prédio. E o Jorge aceitou e eles conseguiram tocar sozinho. Então, por aí que veio a família Romanato, não veio o Domênico, mas vieram os filhos. Os filhos. Os filhos e irmãos. Irmãos, todos eles vieram para cá. Os filhos... seriam... Menos uma irmã, que era casada, morava em São Paulo, que aí era outra família, Rinaldi, ela era Romanato, Bruna Romanato, casou com o Rinaldi, né? E aí fez a família dela em São Paulo, eles mexiam com outro segmento. Tá. Mas aí meu pai veio para cá. E a empresa prosperou muito. O meu pai era um cara assim, muito atuante, muito assim... Tudo que tinha para... Olha, vai ter a pedra fundamental do auditório municipal. Meu pai estava lá, participava junto com o Firmino, com quem fosse. Ele não era político, mas ele fazia parte. Fundação do Mirambava, a PAI, Associação Comercial de Suzano, acho que ele foi o segundo presidente. O primeiro... Eu não lembro quem foi, mas eles também fundaram a Associação Comercial, meu pai que é sócio fundador. Na Santa Casa, quando tinha o pessoal que tomava conta da Santa Casa, né? Ele também atuava. O Clube Mirambava, tudo que saiu ele estava à frente, assim, até o Crageia. O Crageia, quando eles trouxeram para Suzano, meu pai estava junto. Dante, e o seu pai, seu Luiz, nunca se interessou pela vida pública, política? Para ser político, não. Ele participava por fora. Nunca quis cargo, nunca teve sempre muita amizade com o Estevão, muita amizade com o Dr. Mori. E, inclusive, o papai é padrinho de batismo dos filhos do Mori, do filho mais velho, tudo. Meu pai ajudava, as reuniões eram muitas vezes eram na casa do meu pai, porque tinha um terreno muito grande, tinha um salão de festas grande. Na época ainda era Arena e MDB, não tinha essa quantidade de partidos, então era chapa rosa contra a chapa azul, e eles se reuniam lá na fábrica, e depois iam tudo para casa, faziam um churrasco, e o Dr. Mori junto, e Rafu, era aquela coisa toda. Então, mas ele nunca falou assim, não, vou sair de vice com A, com B ou com C, eu vou ocupar um cargo. O Estevão, em uma das administrações, chamou para ele fazer parte da Secretaria de Indústria e Comércio. Ele ficou lá um período com o Estevão, dando uma mão nessa parte. Mas, assim, dele atuante, assim, não quis. Me impressionou muito para ser, né? Falou, pô, filho, sai. O Estevão também falou, Luiz, pô, fala pro Dante sair, o Dante, todo mundo conhece ele e tal. Eu saí. Saí candidato a vereador, sem nunca ter pisado na Câmara, né? Saí vereador e tal, e me elegi. Fui eleito vereador em 1989, 90, 91, 92. O Estevão era prefeito e eu saí vereador e fiquei uma gestão de 4 anos na Câmara Municipal. Foi uma experiência muito boa. Assim, aprende-se muito. Mas eu acho que o Legislativo não tem poder de mando, né? O Legislativo é quem pede, quem faz é o Executivo. Então fica sempre aquela fama, você vai no bairro, o pessoal cobra do vereador. Ô, vereador, pô, arruma isso, arruma aquilo, arruma isso, arruma aquilo. Pô, você não vê? Tá cheio de buraco, tá assim, ó, não tem água aqui ainda, não sei o quê. Mas e quando vai e põe,
Quem Aí, executou? ô, prefeito, parabéns, prefeito, obrigado, prefeito, você trouxe água para nós aqui, e o vereador. Não que não tem esse mérito, né? Então, eu como gosto de pôr a mão na massa, literalmente, seja na pizza, seja no que for, eu gostei da experiência, mas se eu fosse para participar, talvez, do legislativo, do executivo, eu gostaria mais do que do legislativo. O que eu fiz foi muito aprendizado e ficou por aí. Muito bom. Ô Dante, a Estamparia Suzano, né, ela mudou e participou bem ativamente da história de Suzano, né? Muito. Por ter empregado várias pessoas. Várias. E você trouxe aqui esse livro e a gente estava, antes do início, folheando. Quantas famílias dependiam Muitas. As famílias, as pessoas mais antigas. Você está até emocionado. Porque realmente interessante. A gente estava comentando aqui, antes do início do café, a história de Suzano passa por aqui, a história das famílias. Passa. Ontem eu estava jantando, estava o filho do Carlos Molteni, neto desse Carlos Molteni que veio da Itália. Molteni o Carlos, Então você vê, Suzano inteiro passou pela... Tinha a Companhia Suzano de papel e celulose, né? Que era um segmento muito grande e tal, mas aqui tinha o quê? Tinha nós, depois teve a Belcone, a Suzuki e tal, mas a Estamparia Suzano foi que eles chamavam de Romanato. Eu trabalho na Romanato. E eu estou com todos os livros de registro e todos os registros funcionários foram para minha casa, com o falecimento dos meus pais e tudo. Foi tudo para minha casa. Eu até hoje faço pelo menos 1 ou 2, 3 requerimentos de funcionários que querem aposentar para a gente levantar as fichas. É o famoso PPP. PPP. É o PPP e o 80-30 lá. A gente faz para o pessoal se aposentar. Eles me procuram na rua e tal. Seu Dante, você faz para mim? Eu falo, lógico que faço. Vocês ajudaram meu pai quanto puderam, como é que eu não vou ajudar você agora para você se aposentar? E a gente faz, sim. Com certeza. Deve ser legal rever essas pessoas e eles contarem também as vivências deles. Muito. Você vê, por exemplo, tem a Inês, né, da Refeições lá. Sim. Ela trabalhou muitos anos com a gente. E outro dia ela postou assim, fizeram um comentário com ela, nossa, como você está bem vestida, você está bem na moda, né? Ela falou assim, aprendi a me vestir com a dona Judite Romanato, que era uma mulher muito chique, sabe? Então, todo mundo, porque ela trabalhou lá, então, muita gente que trabalhou lá, não esquece, né? Não esquece. E meu pai era meio paizão, assim, dos funcionários, sabe? Ele andando na fábrica, assim, vinha, vem cá, já a mão no bolso, vai cortar o cabelo. Manhã de cabelo cortado, dava 50 conto, dava o dinheiro pro cara. Ô, seu Luiz, tá bom. Sabe, ele sempre acompanhava a vida do funcionário. Ô, seu Luiz, nasceu meu filho, aconteceu isso, Não, pega o motorista, leva ele para São Paulo, leva não sei onde, sabe? Ele ajudava muito o pessoal da fábrica. Então, o pessoal tem esse carinho, né? E devia ser bem interessante mesmo pelo seu pai, o seu avô ter vindo da Itália, então ele deve ter trazido muita coisa de costumes, hábitos, cultura diferente para Suzano, né? Trouxe muita coisa. Em 1900, você vê, meu avô veio em 1900. Depois nós nunca tivemos contato lá com a Itália. Em 1968, o meu irmão Domingos, que é falecido, ele foi fazer um estágio na Suíça, na área têxtil. Mais na área química, que era Sandoz, Ciba-Geigy, BASF, que eram as empresas que forneciam as anilinas, os corantes, essas coisas todas. Ele foi ficar 1 ano lá. E ele estando 1 ano lá, ele falou assim, pai, eu vou até a cidade que o Nono nasceu e quero dar uma olhada, ver se a gente acha alguém. Aí ele foi em Tcheré, que é a cidadezinha lá, foi a Verona, de Verona pegou um carro, foi a Tcheré, pegou a lista telefônica, que na época não tinha outra coisa, e tinha lá Honório Romanato, sei que lá, Romanato e tal. Ele falou assim, poxa vida, vou dar uma olhada. E ele foi na casa desse Honório. Não tinha ninguém, eu acho que eles estavam em viagem, ele deixou um bilhete. Eu sou do Domingos Romanato, sou filho de Luiz, neto de Domênico, não sei o quê, tal. Gostaria de saber se vocês nós temos alguma ligação. Foi o start que a gente teve de conseguir reviver todo esse pessoal.
Aí meu pai, como a gente era obrigatório quase que a gente ir pelo menos 2 vezes para a Europa por ano, para aprimoramento da parte de moda, o meu pai foi, aí foi visitá-los, e aí viu que eram primos. Eu tinha o tio Carlos que ficou lá, o outro que veio para cá, e eles eram primos, né, da mesma cidade, do mesmo lugar. Tanto é que eles que arranjaram todos esses documentos de nascimento do meu avô, eles foram ao cartório, falaram, o seu Domênico nasceu aqui é assim, aqui é assado. Então, a gente teve uma ligação, e essa ligação nunca mais cessou. A gente tem contato com eles até hoje. Para um pouco deixar registrado, e eu pesquisei um pouco, a família Romanato, no bairro da Moca, ela tem a figura do meu Carlo Domênico na bandeira da Moca. Na bandeira da Moca. Então, isso demonstra a importância realmente dos seus antepassados. Não tenha dúvida. Gente, nós estamos falando de mais de 100 anos. Ter o espírito empreendedor, né? A pessoa ter a visão do comércio, de progredir, Verdade. E o legal é que os italianos, quando chegaram ao Brasil, eles se estabeleceram 100% aqui, né, Dante? 100%. Assim, eu sei porque eu sou filho de libaneses. E a colônia italiana, o pessoal italiano, eles abraçaram o Brasil, ficaram aqui e não retornaram para a Itália. E os libaneses não, eles pensaram em retornar e retornaram. Um deles é meu pai, que na década de 70, ele chegou aqui em 51 e lá por 73... Ele voltou. Ele voltou para o Líbano para viver lá, aposentar lá. Mas o italiano não. O italiano se estabeleceu aqui. Estabeleceu aqui Tanto e criou... Só para você ver como é incrível, depois desse vínculo, toda vez que a gente ia para a Itália, passava lá em Tcherea, ia ver os primos, eram os cudini da América, os primos da América, e faziam aquela festa toda. Aí meu pai falou pro pai dele, pro Domênico, pai, eu quero levar você para a Itália. Depois que você veio para cá, você nunca mais foi. Ele falou assim, filho, eu não quero ir. Eu não vou sair de São Paulo. Leva a tua irmã no meu lugar, mas não leva ela. Eu não vou. Sim. Não quer mesmo? Não, não quero. Então tá bom. E aí meu pai então levou a minha tia Bruna, levou mais o tio o Bruno, que era o mais velho, o Armando também, e levou um primo da minha mãe, da família Capucho, que não tinha nada, que era muito amigo dele. Então ele levou todo mundo passear. E lá eles combinaram, porque esse meu nono Domênico fez 100 anos. Quando ele fez 100 anos, vieram 14 primos da Itália fazer a festa. A festa foi lá no restaurante Frango com Polenta, lá no São Judas Tadeu, lá atrás da Volkswagen, que infelizmente fechou tudo, né? Mas ele fez uma festa lá para 1.000 pessoas. O centenário de Domênico Romanato. O Dante, eu vou chamar você de chefe? Pode chamar de qualquer coisa. Pode chamar de chefe. Você sabe que eu fiz essa pergunta para você, né? Todo chefe é cozinheiro. Sim. Com certeza, né? Eu tenho bastante hora de voo. Sim. Como que classifica o chefe? O chefe classifica pelo tempo que ele atua. É isso aí. Pelos cursos e... fiz bastante cursos específicos. E lugares até muito bons. Eu fiz no Italy, em São Paulo, que é um local assim da culinária italiana fortíssimo, né? É um mercado muito grande, e um curso fiz em Mogi, fiz várias coisas assim, tudo ligada na área de culinária italiana. Sim, e pelos locais que ele trabalhou. E o chefe a pessoa que administra, porque ele tem que administrar o seu negócio, não tenha dúvida. Pessoas. Então você é um chefe Dante. Muito obrigado. Chefe Dante Romanato. Eu falei, Dante, como que você quer que eu
me refiro a você. Dante. Não, chefe Dante Romanato. Obrigado, obrigado. Seu nome é bonito, afinal de contas, bonito. o nosso nome é bonito. É verdade. Eu sou Rimon Romanos. Romanos olha o peso disso. Romanos e Romanato juntos, né? Olha só, RR. RR. Eu tenho 2 R's no meu nome. RR, meu. Rimon Romanos, tá certo. Rimon Romanos. Ô Dante, eu tenho algumas curiosidades aqui, algumas perguntas. Eu gostaria de, Vamos embora, de vamos ver lá. se a gente consegue contar algo leve. Sim. Uma coisa leve, histórias leves. Nesse tempo que você está fazendo pizza, tem algumas pessoas que são boas de garfo, né? E como? E como come. E como come. Qual Olha, que foi o maior número de pedaços de pizza que você já serviu para uma única pessoa? Olha, teve uma noite lá, foi um jantar, e tinha um rapaz, sabe que adolescente, eles comem bem, né? Come bem. Eu lembro meus sobrinhos, quando eram pequenos, comiam barbaridade também. E esse menino, um menino forte, alto, né? E ele falava assim, tio, ó, primeiro, tio, 3, ó, tio, 4, tio, 6, Ele tio, estava 7. Ele contando os Ele pizzas. contando o número de Cada pizza. pedaço de pizza que ele pegava, que eu ponho a pizza, eu que corto a pizza e o pessoal vem se servir. E às vezes pega até na própria mão, né? E ele, cada vez que pegava, ele ia contando o número. Ah, essa daqui é 7, essa é 8, 10, 12. Eu falei assim, e aí, parou? Não, tem mais, tem mais. Eu falei assim, nossa senhora. Aí eu falei para a mãe dele assim, olha, a próxima vez que a senhora vier, eu pago, mas leva ele no McDonald's, vê se dá uns 3 hambúrguer para ele, bolo de fubá, alguma coisa assim, que eu não estou aguentando mais. Ele, kkkk. Tio, 17. Comeu 17 pedaços de pizza. Bens a Deus. Bens a Deus, bens a 17 pedaços de pizza é uma pizza e É. 3 quartos. Não, cada pedaço de pizza tem 12. 8. Eu corto em 12, Ah. mas a pizza normalmente é 8. É 8. Ele comeu 2 pizzas. 2 pizzas. 2 pizzas. A minha pizza não é uma pizza pesada. Tá? Você é uma tem pizza... a pizza massa fina, leve, que tem mais recheio do que... e mesmo o recheio não põe aquele um dedo de mussarela para ficar aquele chiclete, não é? Eu acho que eu consigo fazer assim uma medida justa, que a pessoa come bem, e come bastante sim, mas Não ele comeu pesa. 17 pedaços de Não pizza. pesa. Não pesa. De vez em quando eu faço lá uma turma da pesada, eles vão e comem bem. É gente que come bem. Uma vez eu fiz, acho que estavam em 15 pessoas, comeram 19 pizzas. Dante, eu andei pesquisando bem sua vida. Você é bom também de risotos, né? Risoto faço bem também. O risoto meu pai fazia muito bem também. Esse seu lado, assim, de se interessar, veio do seu pai? Veio. Meu pai montou um forno de pizza na casa dele, quando pizzaria, em Suzano, tinha alguma pizzaria. A Princesa servia pizza, era o Soberana, não tinha... É só o balcão, mas a Princesa fazia alguma pizza. Depois o pessoal, o Hélio do Colonial também começou a fazer pizza, mas não tinha muita pizzaria. Em Mogi tinham 2 pizzarias, o Maracanã e o Morumbi. O Maracanã era na praça. Nem existe mais. Não existe. O pizzaiolo do Maracanã chamava-se Carrasquinho. Sim. E ele que veio fazer o forno para meu pai em Suzano. Aí eu lembro até quando ele fez uma festa lá de pizza, foi com o Estevão. O Estevão andava muito com o deputado Ademar de Barros, Sim. mas era o Ademarzinho, não era o filho do Ademar Sim, de Barros. o Ademarzinho. E eles foram lá e comeram umas pizzas e tudo. O Estevão acompanhava bastante. E aí eu comecei a pegar gosto. E o meu pai sempre gostou de fazer risoto. Sempre. Fazia um risoto muito bem. Trazia também os componentes de fora, né? O fungo, seque, aquele pistilo da flor que dá uma textura no arroz, né? Então meu pai gostava de cozinhar. E aí eu fui pegando com ele, comecei a fazer, e hoje me viro bem. Eu fiz curso até de comida japonesa, de sushi e tudo, fiz cursos interessantes da parte de comida. Me viro bem não é o meu forte, é churrasco. Eu tenho meu cunhado Raul, faz churrasco muito bem.
Mas eu não. Eu mais alguma coisa de forno, e na pizza eu brinco bastante. Na pizza eu faço bastante. Quantos tipos de pizza hoje você tem? Olha, você lembra ter feito? Não, Quantos tipos? a pizza é uma coisa que hoje eu acho que até tem alguns lugares que exageram demais, né? Se você pegar sabores de pizza e puser no Google, tem coisas que as pessoas extrapolam, né? Pizza de estrogonofe, pizza com feijão, pizza, sabe? Eu acho que não tem o mínimo cabimento. Mas a pizza vai do que você tem condições de fazer para que harmonize com aquilo. Outro dia eu fui aqui na pizzaria aqui em Suzano, porque um amigo meu foi, no Zé, do Dema Joy, e ele fez uma pizza de bacalhau desfiado, como se fosse de atum, né? E é boa. Então dá para você fazer dá para você variar. E as pessoas, por exemplo, eu não gosto de cebola. Ah, então não põe cebola. Ah, eu não gosto de catupiry, então tira o catupiry. Ah, eu não gosto de... Então a você pizza faz... é democrática, né? É democrática. Se a gente você sabe parar mesmo para pensar, a pizza é uma... Sabe uma dificuldade que eu tive até tempos atrás? É a pizza com massa sem glúten. A farinha 00. Não, a farinha sem glúten. Farinha 00 é a malha da coisa, que ela é bem fininha. Bem fininha, parece um talco. Parece um talco. Sim. Então ela dá uma elasticidade maior. Mas a pizza sem glúten e com leite sem lactose, essas coisas, tem muita gente hoje que tem alergia a isso, né? Então, outro dia uma pessoa me perguntou: você faz a pizza? Eu já fiz tanta receita de pizza sem glúten e não acertei nenhuma. Outro dia colocaram até para mim colocar agar-agar, que é um componente também, para ver se a pizza fica menos quebradiça. Porque ela fica que nem um biscoito. Na hora que você vai cortar, ela tritura, sabe? Aí eu andando na internet, tem uma empresa que faz pizza sem glúten, tá? No Rio Grande do Sul, e manda para a gente pelo correio. Pelo correio. Eu comprei, a pessoa falou: você tem pizza? Eu tenho. Você está brincando que você tem? Tenho. Aí eu fiz as pizzas, mas essa mulher parece que tinha dado um carro de presente para ela, de tão feliz que ela falou de poder comer a pizza sem o receio do glúten. Dante, eu vi aqui que você trouxe uma cachaça para mim. Isso. Vamos falar um pouquinho da cachaça do Dante? Vamos falar. Essa cachaça é uma cachaça curtida com cambuci. O cambuci é da minha casa. Cachaça é do Dante. É do Dante. Esse é do Dante, minha esposa que criou o nome. Que ela falou assim: eu faço a berinjela caponata. Então ela falou assim: então vamos fazer um rótulo para berinjela. Vamos fazer um rótulo para pizza. Vamos fazer um rótulo para sardela. Assim, não. Fala que é do Dante. O que é? Não, isso aqui é berinjela, é do Dante. É do Dante. E a pinga é do Dante. É do Dante. E ela criou, ela que fez o desenho, tudo. Eu só tinha pedido para ela colocar as cores da Itália, né? Verde, branco e vermelho. Sim. E ela fez, o rapaz fez o coisa. Então, e o pé de cambuci é lá de casa. Dá muito fruto. Esse ano eu engarrafei 62 litros de cachaça com as frutas dentro. Daqui 2 anos eu tiro a fruta e ponho na garrafa, fica assim. Você vê que ela até decanta um pouquinho do néctar da fruta, fica embaixo. É um licorzinho, não é forte não. Bem suave, mas sobe, né? Sobe, porque é cachaça. Sim. A cachaça que está dentro é 51. É a pinga 51. Pinga eu já 51. fiz com o Velho Barreiro, já fiz com 51, já fiz com o Rio Pedrense, perdi a pinga porque ficou uma coisa meio estranha, meio aguada, mas o que mais deu certo é com a 51. Obrigado pelo isso. mimo. E eu quero que a gente vá tomar em casa uma lá, juntos, levar os meninos para comer também e comer uma pizza lá. Os meninos têm que ir? Tem que ir. Tem que ir. Leva eles almoçado, né? Faz que nem aqui, dá um bolinho de Mas fubá, passa no McDonald's, dá uns 3 lanchinhos cada um. Nós vamos adorar, só convidar. Não, já está convidado. Dante, o que é esse segundo livro? Esse segundo livro, muitos anos atrás, um pessoal procurou meu pai, que eles estavam querendo fazer uma história da imigração no Brasil, né? Então tem vários segmentos das imigrações, das famílias e tudo. E tem um dos capítulos aqui, eu vou deixar para depois você dar uma olhada,
que é a família Romanato, onde meu pai passou alguns dados, eles aqui editaram, né? E fala um pouco da parte da Itália, da imigração. História da imigração no Brasil, as famílias. Isso. Instituto Biográfico do Brasil. Esse livro tem para vender, Dante? Olha, Quem eu se interessar? acredito que até possa achar. Não sei hoje se talvez se já tenha esgotado a edição, teria que dar uma procurada, mas tem bastante coisa para procurar aí, sim. Família Romanato, Luiz Romanato, que é o vosso Meu pai. Legal. Ô Dante, eu quero aqui agradecer primeiramente que você, né, teve aqui no Café com Rimon. E eu, como sou muito apreciador de história das famílias, eu gosto de ouvir as histórias, fiquei muito feliz. E eu acredito muito que nós só evoluímos, né? A pessoa só progride, evolui, se ela respeitar a história. Não tenha dúvida. De outras, que nós só recebemos aqui o que nós estamos vivenciando hoje, graças aos antepassados. Não tenha dúvida. Então, eu acredito que a família, né, Romanato, eu ouvi pouco. Agora, recentemente, que eu fui entender a importância da família de vocês, do seu Graças avô, a Deus, papai deixou um nome muito bem... Seu pai, né? Deixou um nome bem forte, com grandes feitos na cidade, pôde ajudar a cidade, isso eu tenho certeza que ele... Eu entendo que seu pai foi um benfeitor. Sim, não tenha dúvida. Isso eu assino embaixo, porque eu acho que ele foi, como outras pessoas que também passaram, mas participou da história de Suzano e pelo progresso, ele lutou muito pelo progresso de Suzano. Além de ser uma pessoa visionária. Sim, sim. Uma pessoa visionária, empreendedor, e só benfeitor quer dizer que ele é um cara que gera valor para os outros. Não tenha dúvida. Seu pai devia ter um senso de pelo coletivo. Como você é uma pessoa que pesquisa muito, um dia que você calhar de encontrar pessoas que já trabalhou na Romanato e tal, você vai ouvir de todo mundo que tinha na Romanato, eles gostavam demais do jeito de tocar a empresa. Meu pai nunca foi aquele patrão e empregado, sabe? Ele era uma equipe. Ele falou, se vocês me ajudam a crescer, eu ajudo vocês a crescer junto. Um precisa do outro. Não existia aquela ganância de, não, vou tirar, esfolar. Eu falava, faz. Hoje não tá... o que a maioria dessas empresas de consultoria, os coaches, estão ensinando. Seu pai, naquela época, verdade. já aplicava isso. Nós temos algumas coisas em comum, viu, Rimon? Você é uma pessoa que preza muito, até pelo esse trabalho que você faz do Café com o Rimon, você preza muito a família. E nós sempre demos muita importância para a família. Meu pai, tudo girava em torno da família. A família é em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Os filhos tinham que se dar bem, mesmo que se tivessem algum entreveiro um com o outro, ou às vezes talvez nem todos conseguem conciliar quando um cunhado ou uma cunhada ou um agregado da família, ele falou assim, não importa, família, e a gente respeitou isso muito. Na minha casa é assim, da mesma forma. Na casa da minha irmã é a mesma coisa, do meu irmão a mesma coisa. A gente luta muito para que a família leve isso adiante, sabe? Vamos dizer, a gente está aqui graças ao trabalho que as famílias fizeram lá. Hoje a gente vê tanta coisa ruim na televisão, ensinando ao contrário, né? Alguma coisa de degradação da família, dando importância para outras bobagens que não levam a nada, mas o nosso papel está aqui. Então, eu fico muito agradecido de vir aqui, de poder deixar um pouco consignado aqui, que agora fica gravado isso daqui, um pouco dessa minha experiência, da minha vida, daquilo que eu passei com meus pais e tudo. Eu te agradeço muito. Você tem sempre aqui portas abertas. Espero a gente poder realizar um evento nosso lá no com certeza, com seu certeza. Espaço que com certeza vai Independente ser muito legal. do evento, que acho que é uma coisa até
prazerosa e me traz benefícios levar pessoas lá. A gente pode até fazer isso periódico, o que for, a gente pode ajustar e qualquer coisa nesse gênero, mas eu quero você, sua esposa, que a gente estreite um pouco mais. A gente se conhece, mas muito longe um do outro, né? Sim. Então agora com essa aproximação, vamos ver se a gente consegue levar isso adiante e passar alguns momentos juntos. Nós vamos ter o maior prazer de estar lá. Que, sem dúvida. Experimentar as pizzas do Dante. A pizza do Dante. Eu não garanto que eu vou comer 17 pizzas. Mas 15 tá bom. Eu vou tentar chegar num número satisfatório. Dante, muito obrigado. Eu é que agradeço. Quero agradecer a você, agradecer a toda a sua família. Quero deixar aqui um abraço muito grande a todas as mães de domingo, que teremos aí o Dia das Mães, que é um dia muito importante, né? Eu falo para todo mundo assim, que o mundo é feito de 50% são as mães e os outros 50% são os filhos dela. Então, eu quero agradecer mais uma vez você, parabenizar todas as mães e obrigado pela oportunidade. Pessoal, mais um Café com Rimon, com uma pessoa aqui que eu considero uma pessoa comprometida, empreendedor e que eu tive o prazer de recebê-lo aqui no Grupo Mediata, o chefe Dante Romanato. Até mais. Muito obrigado.